E aí, meus queridos, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai trocar uma ideia sobre as ações da Magazine Luiza. Ela era uma queridinha do mercado, principalmente quando atingiu valores de R$ 27, porém agora que ela está custando apenas R$ 3, ela já não é mais tão a queridinha assim. Porém, muitos investidores têm essa vontade de investir nas ações por conta de que eles pensam que talvez esse seja o fundo e que daqui para frente ela tenderia a valorizar novamente. Então, no vídeo de hoje, a gente vai trocar uma ideia sobre a DRE das ações da Magazine Luiza. DRE, para quem não sabe, é um demonstrativo contábil onde você tem receitas, custos, despesas e, no final, lucratividade ou prejuízo de uma ação, que no caso das ações de varejo, ultimamente tem sido prejuízo. E a gente vai fazer um link sobre a DRE dela com a possibilidade de queda de taxa de juros que está para acontecer ao longo do segundo semestre de 2023. Mas é claro que nada do que for dito aqui vai ser uma recomendação de investimentos, mas se você já curtiu a ideia desse vídeo, senta o dedo aqui no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Quando você dá o like, se inscreve, comenta, ou seja, interage de alguma forma com o canal, o YouTube entende que o conteúdo tá bacana e ele tende a distribuir para mais pessoas, então fortalece aí. Então aqui a gente está na DRE da Magazine Luiza. Como eu comentei para vocês, aqui a gente vai olhar para conseguir visualizar receitas, custos, despesas, resultado financeiro e no final o lucro ou o prejuízo de uma ação, de uma empresa. Então agora a gente vai passar rapidinho aqui pela DRE e depois a gente vai lá para o meu Excel porque eu planilhei essa DRE para a gente conseguir ver um detalhe. Então, quando a gente visualiza aqui receita líquida de vendas, no consolidado do primeiro TRI de 23, 9 bilhões, o custos das mercadorias revendidas ou prestações de serviço totalizou 6 bilhões 588 milhões. Só que a gente já perdeu grande parte dessa receita. E daí a gente desce para as despesas operacionais e vê que elas totalizam 2 bilhões 462 milhões. Então aqui no lucro ou prejuízo operacional antes do resultado financeiro, só sobrou 16 milhões 328 mil de todo aqueles 9 bilhões. Ou seja, aqui a gente já consegue visualizar que é uma empresa de margem extremamente espremida, porque de tudo que ela vende, ao retirar custos e despesas, antes ainda de tirar o resultado financeiro, ela já está próximo do neutro. Mas calma, porque ao longo do vídeo você vai conseguir visualizar que uma queda na taxa de juros poderia melhorar tudo isso de forma muito positiva. E aí agora, quando a gente olha no resultado financeiro, um resultado financeiro de 632 milhões. Essa parte aqui, quando a taxa de juros cair, ela vai ser impactada. Vai ter uma pressão menor no resultado por conta da taxa de juros que tenderia a reduzir. Porém, essa queda da taxa de juros pode influenciar outras etapas dessa DRE aqui também, e a gente vai ver ao longo do vídeo. Então aqui depois do resultado financeiro, já chegamos a um patamar de 391 milhões de prejuízo. Aí você poderia falar assim, mas por que eu, investidor, iria cogitar investir em uma ação desse padrão, que tem uma margem muito espremida, muito reduzida e que qualquer coisa pode fazer o resultado fechar com um prejuízo? Esse business aqui é um business de escala, como a margem é muito reduzida ou negativa, mas vamos trabalhar com um cenário onde a margem seja positiva ali entre 1 a 2%, por exemplo. Então seria um business de escala. Se você vender mais, você tenderia a lucrar mais. Então você precisa dessa venda em escala, porque daí você também vai conseguir ter compras em escala, o que favoreceria o seu preço de aquisição, e todo esse processo em escala traria um resultado positivo melhor. Aí agora eu peguei todas aquelas informações da DRE igualzinha e trouxe aqui para a planilha do Excel para a gente poder trocar uma ideia. Então eu coloquei aqui tudo certinho, ó, receitas, os custos, daí o lucro após retirar esse custo, aí as despesas operacionais e o lucro após isso, daí resultado financeiro e assim por diante até chegarmos a 391 milhões de prejuízo. Aí aqui ao lado eu coloquei uma análise vertical. O que seria uma análise vertical? É você ver a representatividade de alguma coisa frente ao todo, ou seja, a representatividade do custo frente à receita, a representatividade da despesa operacional frente à receita, a representatividade do resultado financeiro frente à receita. Ou seja, a gente consegue ver que, com base nesses resultados do primeiro TRI de 23, o custo representou 72,66%. E a despesa operacional 27,16%. Então, como a gente viu, só aqui ele já corrompeu grande parte do resultado. Na parte do resultado financeiro, está em algo próximo de 7%. Porém, o que acontece no cenário de taxa de juros elevada?
As empresas tendem a contratar menos, as empresas tendem a investir menos, a população tende a segurar mais o capital, porque geralmente ela está com pouco capital em mãos. Ela opta por consumir bens ali de relevância maior, como por exemplo o consumo da residência e tudo mais, e ela deixa às vezes de trocar uma geladeira, de comprar um PlayStation, de trocar uma televisão. Às vezes, em vez de fazer uma nova aquisição, ela faz uma manutenção nos equipamentos e posterga um pouco isso. Então, com a taxa de juros lá em cima, todo esse processo ocorre. E agora que a gente já deu uma olhada na DRE, entendeu como ela funciona, conseguiu perceber que é um business de margem bem baixa, porém que a escala pode potencializar os resultados dele, a gente vai dar uma olhada em como que a queda de taxa de juros poderia influenciar nos resultados da empresa. E a gente vai conseguir ver que uma queda de taxa de juros, ela não atinge apenas o resultado financeiro, ela acaba atingindo de forma indireta outras partes da DRE. Então, com a queda da taxa de juros, a primeira parte aqui que iria influenciar seria a questão do resultado financeiro, porque se você tem uma taxa de juros menor, seus empréstimos tendem a ser mais baratos, menos custosos, e daí ele impacta menos esse resultado. Isso daqui abriria a margem também, então aqui no caso representa 7%. Caso haja desalavancagem, ou seja, não aumentem os empréstimos ao longo do tempo, e caso haja essa queda de taxa de juros, a gente poderia já ganhar um pouco de margem aqui. Porém, com uma queda de taxa de juros, a economia tende a se aquecer mais, ou seja, as pessoas tenderiam a consumir, o que poderia aumentar as receitas aqui. Se aumenta as receitas, significa que a empresa está vendendo mais, ou seja, ela está comprando mais. Então, como ela compra também mais, ela consegue trabalhar um custo de aquisição melhor. Então aqui a gente já consegue notar o efeito em escala. Mais vendas vai ter mais receita e automaticamente tende a ter um custo de aquisição melhor para a empresa, porque ela vai conseguir trabalhar um custo melhor frente ao fornecedor dela, porque ela está comprando mais. Então aqui ela já conseguiria vender mais e gastar menos em custo de aquisição. Na parte de despesas operacionais, ela poderia também ter uma melhora, porque daí com a economia mais aquecida, você tenderia a ter maior competitividade entre produtos ou prestações de serviços e todos esses processos. Então, assim, com a queda de taxa de juros e esse reaquecimento econômico, tudo isso poderia impactar positivamente o resultado de todas as empresas e principalmente o da Magalu. Ou seja, nesse vídeo não foi para dizer se as ações estão caras ou baratas, porém, para você, investidor, entender como que funciona o business dela, entender que ela tem uma margem extremamente espremida, que os custos e despesas operacionais já corrompem grande parte desse processo, porém, que quando houver uma queda de taxa de juros, isso pode impactar de forma positiva, porque ela tenderia a ter uma margem ali sendo ganha referente a esse resultado financeiro. Isso se ela não tomasse novos empréstimos em uma proporção grande, o que também traria mais despesa financeira. Porque o pessoal acha que a despesa financeira é apenas essa questão da taxa de juros. Porém, ela é um mix da taxa de juros e dos empréstimos tomados. Então, se você tomar muito mais empréstimos, você teria uma despesa financeira maior, apesar de a taxa de juros ter reduzido. E fora essa margem que poderia ser ganha através da queda de taxa de juros, nós conseguimos visualizar que, com o aquecimento econômico, a empresa poderia aumentar receitas, melhorar custo, porque ela iria fazer uma aquisição maior e conseguiria trabalhar um preço melhor com o fornecedor, e tudo isso poderia potencializar os resultados da empresa, fazendo com que ela começasse a trazer resultados positivos, ou seja, resultados de lucratividade. Mas é claro que nada do que foi dito aqui foi uma recomendação de investimentos, porque você que tem que ser responsável por estudar e se capacitar. Porque no fim do dia, o lucro ou o prejuízo é inteiramente seu. Mas se você curtiu esse vídeo, senta o dedo aí no like, se inscreve no canal e compartilha com a galera para o canal crescer. Valeu, meus queridos, e abraço!